Olá! Durante esse mês estaremos refletindo no Salmo 23, mais precisamente no verso 4, no seu finalzinho, quando diz: Não temerei mal algum. O Salmo 23 é um pequeno poema escrito pelo rei Davi e ele usa figuras de linguagens e tem como pano de fundo a figura de um pastor de ovelhas com quem Davi se identificava muito bem. Talvez as pessoas hoje não entendam muito essa linguagem de pastor de ovelhas, de pastoreio, como as pessoas na antiguidade. Mas nunca os habitantes da terra se pareceram tanto como ovelhas assustadas como atualmente. Nesses momentos de grande aflição, tensão, inquietação, medos, como precisamos interiorizar o Salmo 23. Porque nele Davi declara assim: o Senhor é o meu pastor. O pastor cuida, apacenta, alimenta, protege, disciplina, consola e restaura as suas ovelhas. Ovelhas essas que por sua vez são frágeis, inseguras, teimosas, míopes. E aí Davi vai lembrando tudo isso diante de um Deus que ele aprendera a adorar. Possivelmente, quando Davi compôs esse salmo, ele se lembrava da sua relação com Deus, naqueles momentos anteriores, e como Deus o protegera ao enfrentar o gigante Golias, como Deus o guiara ao longo da sua caminhada rumo ao sucesso. Sucesso esse que fez com que Davi se afastasse de Deus e passasse por momentos muito difíceis. E eis Davi agora falando novamente, dizendo: restaura-me. Era um Davi arrependido, que buscava a cura para as suas feridas. E assim, o Davi vai falando dessa individualidade e da sua parceria com Deus, mesmo quando ele esteve bem distante do Senhor. E assim como Davi voltou-se para Deus, lá no Salmo 51, nós também podemos voltar a nossa alma para o Senhor, que alimenta, que provê, que nos dá paz. No verso 4 ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Ó Davi, como nós precisamos entender esse salmo dessa forma. Um certo escritor disse que o Salmo 23 é como um roxinol do livro dos Salmos. Porque o roxinol é um pequeno pássaro cujo canto é muito lindo, principalmente nas noites escuras. E nesse salmo salta aos nossos olhos a palavra consolação. Porque na nossa jornada, nessa vida, existem muitos perigos, nós cruzamos muitos desertos e vales sombrios. Vale da sombra da morte, que é um lugar temido por todos os pastores de ovelhas. E por vezes nós andamos em pontes improvisadas, porque a vida não é uma colônia de férias. E por isso mesmo experimentamos vales da sombra da morte. E esse vale da sombra da morte, ele existe lá na Palestina. Trata-se de uma trilha muito perigosa que corta as montanhas e ela vai até Jerusalém e de Jerusalém ao Mar Morto. É um caminho estreito, difícil, e ali facilmente a ovelha se precipita na ribanceira. Então, por se tratar de uma viagem difícil, não era desejada pelos pastores naquela época. Entretanto, as ovelhas ali não tinham medo de atravessar aquele caminho tão perigoso, porque elas sabiam que o pastor
não as abandonaria naquela travessia. Ah, minhas amadas, todos nós precisamos desse pastor amado. Naqueles momentos tão sombrios das nossas vidas, quando as desilusões, os fracassos, as traições, as doenças, a morte chegam até nós. São vales tremendos, perigosos. E como precisamos desse pastor. É nessas horas que nós precisamos ficar a sós com ele. Mesmo nesse corredor sombrio, precisamos buscar e ouvir a voz do Senhor para sentirmos a presença desse pastor divino. E com certeza, nesses momentos, ouviremos a sua voz como a do roxinol em meio à escuridão da nossa alma. Davi então diz no verso 4 que onde quer que a vida o levasse, ele não teria medo. E por que, Davi, você não tem medo? E ele mesmo nos responde: porque tu estás comigo. A presença do pastor divino é o antídoto para os nossos medos. E se porventura esses medos quiserem permanecer em nós, quando eles aflorarem, nós precisamos dizer com muita intensidade o que o salmista diz no Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que seja assim para você também, minha amada, e para mim. Amém.